Tudo bem. Tá aí, já está gravando. Eu estou dormindo aí no ponto. Vamos lá. Então, como eu disse, vamos fazer um resumo desse assunto aí, ó, retificador controlado de silício, que é o primeiro assunto que se vê no laboratório de eletrônica. Nem sei se o Dimar já deu a teoria disso, porque a teoria desse assunto é para ser dada no laboratório, assim como a prática. Mas eu vou ignorar, vou imaginar que ele não deu, mesmo ele tendo dado, tá? Se ele deu, melhor ainda, fica mais fácil para nós, fica como uma revisão. De qualquer forma, é o seguinte, como o assunto é extremamente amplo, né? E, e não há tanta necessidade da gente ser assim, doutor, expert nesse assunto, porque é um componente que já está assim, com uso bastante limitado. Antigamente, não, antigamente ficava quase um ano inteiro estudando isso, estudava todos os detalhes, porque se justificava, ele era muito usado. Mas com o tempo ele foi assim se tornando menos usado, e em alguns casos, em algumas situações, alguns valores, alguns tipos já estão obsoletos, não usa mais. As pessoas vão encontrar em equipamentos mais antigos, mas em novos projetos, não. Mas ainda existe, por exemplo, em retificadores controlados de alta potência, ainda usa, porque não há como fazer esse tipo de coisa usando o MOSFET. Então, usa, no caso aqui, o retificador controlado de silício. Um outro tipo de componente da mesma família é o TRIAC, que é bastante usado. Esse aí não vai deixar de ser usado, não, por quê? Porque a função que ele faz no circuito, ele faz de forma muito simples e barata, não há necessidade de complicar, não. Então, o TRIAC ainda vai ficar muito tempo ainda, e o SCR, que é esse que nós estamos vendo aí, o retificador controlado de silício, ele vai ficar limitado em situações de potências maiores, para controle de cargas, por exemplo, motor de corrente contínua de correntes muito altas, porque nessa situação o MOSFET não atende, tá certo? O que é o retificador controlado de silício? Eu digo que é o componente mais importante da família de tiristores. Tiristor é uma família, não é um componente. É um conjunto de dispositivos de chaveamento que tem particularidades e, portanto, aplicações diferentes. Por exemplo, tem esse aí, o retificador controlado de silício, tem o DIAC, tem o TRIAC, tem o GBT, o SBS, quer dizer, uma família extensa, longa, mas o mais usado é esse aí, mesmo não sendo tanto usado, né? Mas extremamente menos usado que antigamente, mas ele é bastante usado e vale a pena ainda a gente mantê-lo no curso durante um bom tempo ainda, tá certo? Então, vamos ficar nesse componente aqui hoje. E o que que ele é? O que é um retificador controlado de silício? Em inglês é Silicon Controlled Rectifier, por isso que é SCR, né? Porque a abreviação em inglês. Ele é uma estrutura de semicondutor constituído por quatro camadas. Olha aqui, ó. Diferentemente de um transistor que tem três e de um diodo que tem duas, o SCR tem quatro camadas. Aqui está um desenho assim bonitinho dele, né? Quadradinho, tudo certinho, mas na realidade isso é o semicondutor tem um formato que depende da tecnologia de fabricação, de que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, uma forma mais amorfa. O que interessa para a gente é que ele tendo quatro camadas, ele vai possuir, por isso, três junções. Uma junção, outra junção e a terceira junção. E três terminais, que são o anodo, esse terminal de cima aqui, ó, ligado na camada P, o catodo no outro extremo dele, na camada N, e o eletrodo que vai produzir o disparo dele, que é chamado de gatilho. O símbolo dele está aqui, ó. É o símbolo de um diodo, ele funciona operacionalmente como um diodo, e tem aqui o eletrodo de controle dele, que é o gatilho. Então, aqui, ó, anodo, catodo e gatilho. Tem alguns símbolos que o gatilho é ligado aqui, ó, é uma linha que sai daqui, tá? Tanto faz usar um quanto o outro, sem problema.
Tá certo? Então, o que é um tiristor? É uma estrutura, né, semicondutora com 4 camadas e 3 junções. Eu vou mostrar o funcionamento dele fazendo analogia com transistores, porque é mais simples. Se a gente for analisar o comportamento daquela estrutura tridimensional, sem usar um modelo análogo, fica praticamente impossível de tão complexo que é, e totalmente desnecessário, porque esse modelo análogo aqui é bastante didático. E veja ele aqui, está sendo mostrado num plano, eu estou considerando que só as duas dimensões, a largura e a altura, não estou considerando a profundidade, que é a terceira dimensão dele, que é importante, mas eu não vou colocar para não simplificar, para não complicar e não há necessidade. Então, veja aqui, ó, esse conjunto de pastilhas aqui são as 4 camadas dele, que está representada, J1, J2, como as junções dele. A polarização normal, chamada de polarização direta, é quando você coloca o potencial da fonte, o positivo desse terminal aqui, e o negativo no outro terminal. Essa é a situação que a gente chama de polarização direta. E interessante que com esse tipo de polarização, eu posso imaginar o seguinte: suponha que eu faça um corte aqui, eu vou passar uma seta aqui, ó. Eu passo um elemento aqui, ó, e corto aqui no meio, ó. Passo uma faquinha aqui, corto no meio. Aí eu separo esse conjunto aqui, que eu estou circulando, do outro conjunto embaixo aqui, ó, que é o outro que eu estou circulando. Olha bem, eu peguei essa metade da esquerda aqui, ó, esse lado aqui, e ficou a outra metade, que é essa metade da camada, mas essa outra, essa parte que eu vou circular aqui, ó. Aqui fica mais claro, é só olhar para esse lado aqui, você vai ver. Ó. Eu imaginei fazer um corte, mas fisicamente eu não cortei, ele continua do meu jeito. Imaginei também que com esse corte eu separei as duas estruturas. É para mostrar que ele pode ser entendido como sendo construído ou constituído por duas estruturas desse tipo. Porque separar, cortar, depois juntar com um fio, né, não elimina esse tipo de análise que eu vou fazer. Tá certo? Agora, olhando essa estrutura da direita aqui, o que eu vejo? Eu vejo uma estrutura PNP e uma outra NPN. Posso imaginar que são dois transistores, um PNP e um NPN, certo? Agora, esses dois transistores, onde que fica a base, onde que fica o coletor, onde fica o emissor? A base é sempre no meio, né? Aqui tem a base de um e aqui tem a base do outro. E o coletor? O coletor é aquele terminal da camada, ou é aquela camada externa, né, que está polarizada reversamente. E observe aqui, se aqui em cima é positivo, se eu liguei o positivo da fonte aqui, significa que essa camada é o ponto mais positivo do componente. Qualquer ponto abaixo dela é menos positivo ou negativo. Então, essa vermelha é positiva em relação a essa outra aqui. Ó. Se ela é positiva em relação a essa de baixo, essa junção está polarizada diretamente, porque o P é positivo e o N é negativo. Como qualquer camada de cima está mais próximo do positivo, é mais positivo que qualquer de baixo que está mais longe do positivo, essa junção 2 aqui está polarizada reversamente, porque o N é positivo e o P é negativo. Bem, numa estrutura PNP com uma junção polarizada diretamente e outra reversamente, eu posso imaginar que vai acontecer o efeito transistor, que é possível acontecer. Então, eu posso considerar que isso é um transistor, sendo esse aqui emissor, que é a junção polarizada diretamente, e a outra que é o coletor, porque é a junção polarizada reversamente. Esse mesmo raciocínio se aplica a essa outra estrutura aqui, certo? Junção 2 polarizada reversamente e a junção 3 polarizada diretamente, portanto, aqui é emissor e aqui em cima é o coletor. Como é uma separação só para usar um modelo análogo, e que, né, eu posso dizer que o coletor desse transistor aqui está ligado na base do outro. E a base desse aqui, ó, no coletor do outro, entendeu? Então, eu tenho um circuito transistorizado, um circuito com dois transistores. E o diagrama esquemático dele, aqui, ó, esqueci de te mostrar, aqui tem a mesma situação, tá? A estrutura aqui de pastilha, né? E aqui o símbolo dela.
o de cima é o emissor, o outro extremo também é o emissor, pelos motivos que eu falei. Então, esse aqui, ó, eu posso chamar de modelo equivalente transistorizado de um SCR, que nós vamos polarizá-lo para ver por que que ele, o que que acontece nele nessa situação dele entrar ou não em condução. O que está dentro desse quadro aqui, ó, é aquela pastilha, aquele conjunto lá que eu chamo de SCR. Tem aqui o anodo, o cátodo e o gatilho e as junções. Eu estou usando aqui um modelo análogo, tá, gente? Falar nisso, a gente usa modelo análogo sempre para simplificar. Se você usa um modelo análogo que não explica, não te dá a informação que você precisa, não te convence daquele funcionamento, ele não é didático, a gente não deve utilizar. E esse modelo aqui explica muito bem. Veja bem, imagina aqui que o gatilho esteja desligado, essa fonte aqui esteja desligada, que não haja aplicação de corrente de gatilho. Corta o circuito, põe uma chave aqui e corta. Você só tem essa malha aqui, ó. E essa malha permite que circule por ela somente uma corrente, que é a corrente que eu chamo de anodo, no estado de corte dele. Por quê? Porque eu vou voltar um passo atrás para vocês entenderem melhor. Vou voltar lá na primeira estrutura aqui. Ó. Deixa eu ver se é aqui, ó, nessa segunda aqui. Ó. Quando eu coloco aqui em cima positivo e aqui negativo, eu sei que a junção intermediária está polarizada reversamente. Por quê? Qualquer parte de cima é positiva em relação a qualquer parte de baixo. Então, ó, polarização direta, aqui é positivo em relação de baixo, polarização reversa, e esse aqui, polarização direta. Tem duas junções polarizadas diretamente e a intermediária reversamente, que é essa aqui, ó, e essa outra metade dela aqui. Bem, se você coloca aqui, então, positivo e aqui negativo, qual corrente que vai passar aqui, ó, se no meio desse conjunto todo tem uma junção polarizada reversamente? É a corrente de fuga daquela junção, concorda? Porque a polarizada direta em cima e a polarizada direta embaixo não limita corrente nenhuma. É como se tivesse um diodo em cima e outro diodo embaixo, polarizado diretamente, e eles não vão limitar a corrente. Eles são curto-circuito quando estão polarizados diretamente. Mas a junção polarizada reversamente, não. Ela não deixa passar. É como se fosse um diodo polarizado reversamente, só passa a corrente de fuga dele. Portanto, sem a ingerência do gatilho, sem a ação do gatilho, só com a polarização daqui, ó, conforme está lá naquele circuito, só passa corrente de fuga, tá certo? Então, voltando lá. Voltando àquilo que eu estava mostrando lá. Isso aqui, ó. Então, sem o gatilho, ou nada aplicado ao gatilho, a única corrente que passa por aqui, ó, que circula pelo componente, é uma correntezinha de fuga extremamente baixa, na ordem de alguns nanoamperes. Portanto, o dispositivo está em corte, tá certo? Agora, veja funcionalmente. Essa corrente de fuga, o que acontece com ela? Ela atravessa totalmente o componente. Só que no modelo que eu estou usando, análogo aqui, ó, eu posso entender que ela vem por aqui, ó, parte dela vai passar por aqui, ó, e parte dela vai passar por aqui. Por quê? Porque um transistor e o outro, eles estão dividindo o componente. Então, a metade passa por um e metade passa por outro. Quer dizer, a metade do que já era pouco é menos ainda, né? É praticamente nada. Então, o que vai passar na junção base-emissor desse transistor aqui ó, é uma corrente tão pequena, e na junção base-emissor desse outro também é uma corrente tão pequena, que nenhum dos dois estará na sua região de condução. Porque se eu estou considerando um transistor e na junção base-emissor não há corrente ou ela é muito pequena, ele está na região de corte. E um transistor na região de corte é um circuito aberto. Ele não, se eu olhar do aspecto coletor-emissor, é um circuito aberto. É como se fosse uma chave aberta. Ele não está conduzindo, ele está em corte. Ele está na sua região de corte. Lembrando que vocês estudaram lá no segundo ano, e primeiro também, que que eu ia falar aqui, um transistor tem três regiões de atuação. A região de corte, que é o caso, a região de saturação, se a corrente de base for muito grande ou suficientemente grande, ele satura, ou a região linear, chamada região de amplificação.
Nessa região tem razão de ser o beta. Na região de corte, na região de saturação, não tem beta, porque ele não é amplificador. Você nem pode dizer que ele é um transistor. Ou ele é uma chave fechada, ou é uma chave aberta. Mas na região de condução ou região linear, ele pode ser considerado um amplificador, um transistor, que na sua essência é um amplificador. Mas do jeito que ele está aqui, ó, ele está na região de corte. Veja bem, você está na região de corte, a resistência de coletor para emissor, essa resistência aqui, ó, vista entre esses dois terminais, é infinitamente alta. E uma resistência infinitamente alta no caminho aqui, ó, mesmo tendo essa junção polarizada diretamente, garante que a corrente é desprezível. Da mesma forma, se eu olhar nessa outra malha aqui, ó, tem uma resistência infinitamente alta em série com a corrente de base dos dois, do outro transistor. Quer dizer, assim, sem dúvida alguma, o componente está em corte, tá certo? O tiristor está cortado, o SCR está cortado. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirá-lo do corte. Eu vou produzir uma corrente nessa malha aqui, ó. Eu vou ligar o gatilho e produzir uma corrente aí. O que essa corrente vai fazer se o valor dela for suficiente? Ela vai colocar esse transistor aqui na região de condução. E na região de condução, o beta tem significado, quer dizer, ele passa a ser considerado. O que é o beta? É um fator de amplificação. E por que ele existe? Porque o transistor, naquela região, ele produz ou permite uma corrente no circuito de coletor dele X vezes maior do que a corrente de base. Esse X vezes aí, ó, é o beta do transistor. Então, ele está amplificando. Então, a partir da hora que eu coloque aqui uma corrente de gatilho, que é corrente de base para esse transistor, falar corrente de gatilho ou falar corrente de base de T1 é a mesma coisa, né? E se o valor dela for suficiente para pôr T1 na região de condução, ele passa a ter uma corrente de coletor de valor apreciável, beta vezes maior do que a corrente de base, beta vezes maior que a corrente de gatilho, que é a mesma coisa. Bem, o que é essa corrente de coletor agora? É a corrente de base do outro transistor, de T2 aqui. Bem, se uma correntezinha aqui foi suficiente para ter um na região de condução que produziu uma corrente de coletor muitas vezes maior, beta não é pequeno, beta é grande, né? Mesmo se for pequena, é 20, 30, quer dizer, uma corrente, digamos, 20 vezes maior do que aquela corrente de gatilho. Se ela, a de gatilho, foi suficiente para a outra é mais do que suficiente para pôr T2 na região de condução. Então, T2 também entra na região de condução. Ele entrando na região de condução, como ele é um amplificador nessa situação, ele passa a ter uma corrente de coletor passando por aqui, somando-se a corrente de gatilho. Só que essa corrente de coletor aqui é muito maior do que aquela corrente de gatilho. Por quê? É o resultado de uma dupla amplificação, a desse e do outro. Quer dizer, é uma correntona, uma palavra bonita aqui, uma correntona que vai fazer esse transistor aqui conduzir mais ainda. E ele conduzindo mais ainda, quer dizer, a corrente de base aqui fica maior, a de coletor maior, a de base maior, quer dizer, há um efeito de avalanche, isso é uma avalanche eletrônica. É como se você estivesse lá no alto da montanha e soltasse uma pedra aqui, ó. Essa pedra que eu estou chamando, considerando, é a corrente de gatilho, ou corrente de base de T1 inicial. Só que aquela pedra, descendo a montanha, ela vai se chocar com muitas outras aqui, ó, e vai arrancar um monte, que vai descer um monte de pedra, beta vezes pedra, que ó, se multiplica de novo aqui, ó, se choca com mais, cada uma choca com um. Já eram muitas, chocam com muitas e arrancam muitas, se somam com ela, em resumo, a montanha vai toda abaixo, vai ter um correntão instantaneamente, vai ter uma avalanche. Aí o componente vai mudar de estado. Por quê? Porque a corrente que vai passar por aqui, ó, é tão grande que coloca esse T1 na região de saturação. Assim, da mesma forma, essa corrente que vai passar por aqui coloca T2 na região de saturação. Os dois saturam instantaneamente. Na realidade, eles passam da região de corte e pula para a região de saturação, dando assim um passeiozinho rápido na região de condução ou de amplificação. Entendeu? Ele não fica nem microsegundos, né? Aliás, fica alguns microsegundos na região de condução e fica depois o resto da vida na região de saturação.
Agora, nós temos aqui o quê? Um componente na região de saturação. Analise a situação. Esse transistor saturado tem um VCE de saturação extremamente baixo. Vocês já viram isso? Um transistor saturado tem um VCE de saturação menor que 1 volt. Às vezes 0,3, 0,1. No caso do tiristor, é em torno de 0,1 volt. Então, se você acompanhar essa malha aqui, eu vou ver 0, quase nada aqui com 0,8 aqui. O 0,1. Vou sacar um valor aqui. 0,3 mais 0,2, aliás, só para ter um valor aqui arredondado. 0,2 aqui mais 0,8 aqui. Quer dizer, vai ter de anodo para cátodo 1 volt. E do outro lado, quanto que vai ter? 0,8 mais 0,2, 1 volt. Quer dizer, visto do anodo e cátodo, não importa qual malha que eu estou considerando, a queda de tensão no componente saturado ou disparado, que é a mesma coisa, é em torno de 1 volt. E antes, qual que era o valor que tinha? Era praticamente o valor da bateria. Por quê? Porque antes tinha uma corrente de fuga, vocês lembram bem, e uma corrente de fuga não produz queda de tensão apreciável ou considerável na carga, porque ela é extremamente pequena, é lei de Ohm. Uma corrente extremamente pequena, vezes qualquer valor de resistência, dá uma queda de tensão desprezível. Então, a tensão da bateria estava entre anodo e cátodo. Quer dizer, digamos que eu pus 100 volts aqui nessa bateria. Eu tinha 100 volts aqui. É 100, não, é 99,99. 99,99 é 100. Se eu pus 200, 199,99. Quer dizer, qualquer que seja o valor da bateria, se eu pôr 10 volts aqui, vai ficar 9,99. Ele vai ficar entre anodo e cátodo. Aí ele entra em condução. Tchau. Fechei o gatilho aqui, acionei o gatilho, ele entra em condução. Aí fica sendo 1. Entendeu? Era 100 ou 10 ou 200, não importa, passou para ser em torno de 1, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. De qualquer maneira, é muito menor do que o que tinha antes. Por quê? Porque quando a corrente aumenta muito em função dessa avalanche, nessa malha aqui, ó, há uma queda de tensão grande nesse resistor. A tensão da fonte vai praticamente toda para a carga. Qual que é o circuito que, quando você aciona um elemento, a tensão vai para a carga? É um circuito de chaveamento. No circuito de chaveamento, quando ele está aberto, nada na carga. A tensão fica na chave. A chave acionada, nada na carga, tudo na fonte. Na carga, desculpa. Tudo da fonte vai para a carga. Então, ou a tensão está na carga, ou a tensão está no componente. Então, isso é um dispositivo de comutação, né? Ele comuta a tensão do componente para a carga, e nessa situação circula a corrente. É o princípio de funcionamento de qualquer dispositivo de chaveamento, que é o caso do tiristor, que é o caso do SCR. Agora, qual que é uma característica a mais aqui? Até agora nós falamos 2, já falamos 3, e na realidade são 4. Primeira característica, corte, sem o acionamento do gatilho, corte, resistência infinita, entre anodo e cátodo infinita. Região de disparo, coisa disparado, coisa no estado ON, em condução. Tensão desprezível e resistência, por isso, também desprezível, está plenamente condutor, certo? Outra característica, ele passou para essa situação quando você acionou ele através do gatilho. E quarta característica, se eu desligar o gatilho, ele continua disparado. E essa é uma característica extremamente importante, porque diferencia ele de um transistor, né? Porque no transistor, quando você aplica corrente de base, se o valor da corrente de base for alta, ele satura, e funciona igual a serra disparada. Mas se você retira a corrente de base, ele corta, ele não trava. E outra diferença é que, para você saturar um transistor, você precisa de uma corrente de base grande. Um transistor de base de potência, que trabalha com correntes altas, por exemplo, 20 amperes, 100 amperes, ele tem um beta muitíssimo pequeno. O beta é inverso da potência. Quanto mais potente for o transistor, quanto mais corrente ele for suportar, menor o beta. Aí mais corrente de base ainda. Você não pode usar um transistor para ser dispositivo de comutação em potência alta. Aí você usa o tiristor. Por quê? Porque a corrente que vai fazer ele entrar em condução é muito pequenininha. Essa parte dele aqui, ó, é muito sensível. Então, a correntezinha muito pequenininha aqui, ó, somente necessária para dar o chute inicial, faz com que ele entre em condução.
pimba, entrou em condução. Agora, a quarta característica é aquela que eu disse, quando você desliga o gatilho, não precisa nem daquela correntinha a mais. Por quê? Porque a que está passando nessa malha aqui, ó, é muito maior do que aquela do gatilho. O gatilho aqui não tem nem trisca a mais, ele não tem função nenhuma. Você pode abrir e fechar, que não muda nada no tiro, você vai continuar conduzindo, vai continuar disparado. Aí você vai perguntar, e para cortar esse dispositivo, já que o gatilho serve só para ele entrar em condução? Bem, para cortar, você tem que fazer o seguinte, desliga o gatilho, para o gatilho não ficar, digamos aí, interferindo, enchendo o saco, desculpa o verbo não é uma frase, e vai reduzindo essa corrente aqui, ó, através de quê? Ou da variação da fonte, ou da variação da carga, ou usando um outro artifício, né, se você quiser que ele corte, de forma que a corrente aqui, ó, vai diminuindo até que ela se torne insuficiente para manter os transistores na região de condução. E aí ele destrava. Só que tem um detalhe. O dispositivo é construído para duas coisas. Primeiro, disparar com a corrente muito pequena. Por exemplo, se você tiver um SCR de 15 amperes, olha bem, 15 amperes, que é o que a gente usa lá no laboratório, a corrente que faz com que ele entre em condução é na ordem de 15 miliamperes, é cerca de 1000 vezes menor. Ele já é feito para isso, para ele entrar em condução com a corrente cerca de 1000 vezes a corrente nominal dele. É como se você estivesse usando um transistor com beta 1000, entendeu? Então, primeiro ponto. Segundo, ele foi feito para ficar travado. Então, quando você desliga o gatilho e vai reduzindo essa corrente, ele só vai destravar com uma corrente extremamente ou desprezivelmente baixa, porque ele quer que ele seja, se deseja que ele fique travado. Então, ele é construído para que pequenas correntes de anodo sejam suficientes para mantê-lo travado. Cerca de 1000 vezes também a corrente nominal, entendeu? A corrente mínima de anodo suficiente para mantê-lo disparado ou conduzindo é chamada de corrente de manutenção. Tá? É um parâmetro importante. Então, se essa corrente de manutenção for, por exemplo, 3 miliamperes, né, depois do disparo, qualquer corrente que estiver circulando acima de 3, desse 3 miliamperes, ele continua. Abaixo de 3 ele corta. Mas um tiristor que tem uma corrente de manutenção de 3 amperes, ele suporta 3 miliamperes, desculpe, corrente de manutenção de 3 miliamperes, ele é um tiristor de 30 amperes. Aliás, de 30 não, 1000 vezes 3, de 3, faz a conta para mim, gente. A corrente é 1000 vezes maior, a corrente de manutenção é 3 miliamperes. 3 amperes, não é isso? Se eu não errei a conta aqui. Beleza? Mas se você tem um componente que a relação da corrente nominal dele e que sustenta ele é 1000, né? Você pode dizer que qualquer corrente que estiver circulando, ele vai ficar travado, porque você não vai pôr num circuito um tiristor com uma corrente X, né, que tem uma corrente de manutenção muito próxima daquele valor. Se você vai usar igual o nosso caso lá, um tiristor de 15 amperes, você quer usar um tiristor de 15 amperes. E a corrente de manutenção de um tiristor de 15 amperes, quando, né, supondo que vai sempre trabalhar com 15 amperes, ele é um tiristor de 15 amperes, ele se sustenta até aqui, em 15 mili, né, um milésimo. Entendeu? Então, você pode analisar o seguinte, o tiristor é um componente que, com gatilho não ainda acionado, ele tem uma resistência infinita. Quando aciona o gatilho, ele dispara. Aí a resistência cai para um valor desprezível. Você desliga o gatilho, ele continua. Se quer que ele corta, reduz a corrente usando artifício eletrônico. Tá certo? Eu quero mostrar isso para vocês na aula de hoje, aproveitando que nós temos ainda alguns minutos. Deixa eu passar cá para frente um pouquinho aqui. Ó. Deixa eu ver aqui, eu preparei aqui. Ó. O que nós temos aqui, gente? Eu estou entrando agora num simulador, tá?
Eu construí um circuito no simulador, olha aqui, ó. É o circuito que a gente viu ali, mais ou menos o que a gente viu ali. Vou mostrar para vocês. A fonte que vai polarizar o circuito, o VAA, no caso, siga o circuito aqui, ó. Esse aqui é só o medidor, aqui está a carga, que eu coloquei uma lâmpada, aqui está o tiristor, que é o SR, é o símbolo dele aqui, ó. O símbolo é diferente daquele símbolo que eu mostrei lá, porque no simulador o símbolo é esse. Como eu disse, existem dois símbolos. Aliás, tem mais do que dois, né? Eu uso mais é esse triângulo com esse traço e uma perninha saindo aqui, eu gosto mais dele. Mas tem gente que usa esse. A Siemens, por exemplo, usa com a perninha aqui e põe uma linha aqui no meio. Quer dizer, questão de gosto, né? Norma, pessoal, a nossa norma é o que eu uso, esse aqui é a norma americana, né? Vamos complicar a nossa vida por causa disso. Mas o circuito é, ó, circuito que tem a lâmpada e o tiristor. E o gatilho? O gatilho eu pus um push button aqui, ó. O que é push button? É um botão, quando eu aperto ele, taco o dedão lá, ele fecha, eu tiro o dedão, ele abre, ele não fica travado, não. Tá certo? E tem um circuito de gatilho aqui, ó. A fonte do gatilho, a resistência de carga do gatilho e uma chave que eu abro ou não, fecho ou não, aliás. Se eu fechar, eu produzo uma corrente de gatilho. E eu vou fechar que hora? A hora que eu quiser disparar o tiristor. Tá certo? Eu coloquei uma outra chave aqui, ó. O que essa chave vai fazer? Quando o tiristor estiver disparado e eu acioná-la, ela vai desviar para ela momentaneamente a corrente que estava passando pelo tiristor. Produzir um curto nele. Bem, se eu faço isso, eu tirei a corrente dele, aí ele corta. Concorda? Querem ver isso acontecendo? Vamos pôr para simular. Aí, ó, o simulador está ligado. Deixa eu pôr num tamanho aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó. Aí eu vou dar uma triscadela aqui, tá, gente? Eu vou só dar um toquezinho mínimo, vocês verem que o tiristor dispara rapidamente. Eu não preciso de ficar com a chave fechada. Não precisa, por quê? Porque eu só dou o chute inicial para iniciar a avalanche. Depois eu posso tirar que a avalanche continua sozinho e ele dispara. Né? Se um tiristor gasta, por exemplo, 20 microsegundos para disparar, para passar do corte para a saturação, eu não preciso ficar com a chave fechada esses 20 microsegundos, não. Só iniciou, deu o chute inicial, deu o pontapé, ele vai sozinho. Quer ver? Ó? Então já está simulando, eu vou dar um pontapé aqui. Ó. Pronto, aí disparado. A chave voltou a ficar aberta. Eu posso fechar e abrir, que não muda nada. Ó. Essa chave, coitada, ela serviu só para dar o chute inicial. Depois, ó, posso fazer o que quiser com ela. Eu fecho, tem corrente de gatilho, cara. Toda vez que eu fecho, tem corrente de gatilho. Mas não muda nada lá no circuito de anodo. Olha lá a corrente que está passando lá. 356 mili, 0,3 amperes. Isso porque a carga está drenando isso. Se eu mudar a carga, esse valor vai mudar. O que define a corrente aqui é a carga e a tensão da fonte, né? Olha aqui, tá vendo? Olha lá. Tem um efeitozinho de carga aqui, por causa que a fonte tem resistência interna, a fonte do simulador. Bem, tá certo, gente? E para cortar, para desligar essa lâmpada? Aí eu vou nessa chavezinha aqui, eu dou uma piscadinha também, a lâmpada apagou. Pronto. Disparo, corte. Veja a tensão no tiristor. Pus um voltímetro em paralelo com ele aqui. Ó. Quando ele está cortado, veja bem, eu não disparei ele ainda, o gatilho não foi acionado, a lâmpada está apagada, a tensão da fonte está toda lá no tiristor, aqui, ó. 9 volts, tá vendo? Quando ele entrar em condução, o que vai acontecer? Passou para 1,83. Caiu. Se essa fonte fosse de 100 volts, continuaria sendo esse valor. É uma característica do tiristor. Aí você vai perguntar, por que não é 1? Eu falei que era 1, não. O valor é em torno de 1. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Isso depende do tiristor, da corrente que está circulando, mas sempre é muito baixa em relação aos valores de fonte que você vai usar. Certo? Se eu estivesse usando aqui uma carga, uma lâmpada de corrente mais baixa, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aí. A, a, a queda de tensão ia ser menor. Cara. Eu mudei a carga.
uma carga mais, digamos assim, de menor potência, tá? Vou disparar. Olha lá, a queda de tensão aqui, ó. Eu usei uma carga, digamos assim, mais fraca, né? De uma lâmpadazinha menor. Aí a tensão caiu para 986 milivolts, 0,98. Entendeu? Se eu colocasse menos ainda corrente aqui, a queda dele seria menor ainda, mas sempre nessa faixa de 1, 0,8, 0,7, 1,5, né? Esse simulador aqui, tem alguns casos aqui que ele chega até 3 volts, mas é a questão do simulador, tá, gente? Na prática, não. O tiristor para ter uma queda de 3 amperes, 3 volts, desculpe, quando está conduzindo, é tiristor de 1.000 amperes para cima. Tá entendido, senhores? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Então, eu vou continuar aqui, ó. Vou colocar. Eu tinha preparado muita coisa para hoje, para mostrar para vocês, mas vou ter essa oportunidade, não. Aqui, ó, é o mesmo circuito aqui, ó. O mesmo circuito, o que que eu mudei? No lugar da chave, eu coloquei uma bateria que vai ser acionada pela chave, cara. O que que essa bateria faz? Ela liga uma tensão entre anodo e cátodo quando eu fecho a chave. E essa tensão, olha a polaridade dela aqui, ó. Ela põe o anodo negativo e o cátodo positivo. Ela imprime uma polarização reversa que reduz a corrente e corta o tiristor. Querem ver isso? Olha aqui. Disparou, cortou. Por quê? Porque eu liguei 9 volts aqui. Quando eu fecho essa chave, eu aplico quase menos 8,88, né? Redonda para 9, porque tem a queda na chave. A chave do simulador aqui não é uma chave ideal com resistência zero. Ele mostra que toda chave tem uma certa resistência quando está fechada, que não é exatamente zero, não. Tem outras formas de cortar aqui, ó. O mesmo circuito do tiristor, não mudei nada, só que eu coloquei um capacitor aqui, ó. Qual que é a função do capacitor? Cortar o tiristor, mas para isso ele tem que estar carregado, de forma que polarize reversamente. Aí eu liguei uma fonte aqui, ó, só para carregar o capacitor com a polaridade negativa vista pelo tiristor. É o que aconteceu aqui, ó. Pus a chave aqui, ó, e carreguei o capacitor, tá vendo, cara? Circulou uma corrente aqui, e a tensão nele aqui, ó, está com menos 9, está com 9 volts negativo para cortar o tiristor quando eu quiser cortar o tiristor. Aí, o que eu faço? Vou aqui, ó, pimba, aciono o tiristor, ele trava, porque o gatilho foi desligado, está lá. Funcionando, a carga está lá. No caso de um LED aceso, mas se for motor, ele fica girando, né? Bonitinho, a vida toda. Aí, num dado momento, eu quero cortar, eu vou nessa chave aqui, eu dou um toque nela, ela pega a carga do capacitor, né? Está com esse valor aqui, e joga lá no tiristor, aí ele corta. Aí eu posso voltar para cá e carregar o capacitor de novo se eu quiser, mas o tiristor já está cortado, né? Só entra em condição de novo se eu fechar o gatilho e vai por aí. Então, o que é um tiristor, gente? É um dispositivo, um diodo, que tem um eletrodo que faz aquele diodo conduzir. Se ele não for acionado, ele não conduz. E quando ele está conduzindo, ele apresenta uma queda de tensão baixinha, né? Um pouquinho maior do que um diodo convencional, mas extremamente menor do que os valores de tensão aplicados ao circuito. Deixa eu ver o tempo aqui. Tá? Não vai dar, não. Se vocês tiverem vontade, na hora que vem eu explico esse circuitinho aqui para vocês. Ó. Isso aqui é um circuito que ajuda a gente muito quando está estudando circuito elétrico. Olha só o que ele faz aqui. Ó. Depois eu explico melhor, se vocês quiserem. O que eu vou fazer? O que nós temos aqui antes? Ó, eu tenho um circuito aqui, ó, com tiristor, com seu circuito de gatilho. Tem outro exatamente igual, cara, com seu próprio circuito de gatilho. E eu liguei um capacitor entre os dois. O que vai acontecer? Eu vou acionar o primeiro. Acionei o primeiro tiristor. Está aí. Ó. E se eu acionar o segundo tiristor? O que vai acontecer? Ele vai acender o seu LED, mas vai cortar o primeiro, pela ação do capacitor. Se vocês quiserem entender esse circuito, na aula que vem eu posso explicar com mais calma, mas porque tem outros interessantes aqui. Esse aqui, por exemplo,
quando você aciona a chave, o circuito ainda é o mesmo, aquele que eu mostrei, aquele primeirão lá, só que aqui eu coloquei componentes, para não ficar só diagrama esquemático, e linkei o diagrama esquemático com o circuito, com os componentes reais. O tiristor está aqui, ó. Esse simulador, ele não tem um tiristor do jeito que tem chave, igual está aqui, ó, desenho a foto dela. E não tem a foto do tiristor, porque o tiristor tem muitos tipos diferentes, né? Eu acho que eles não quiseram preocupar com isso. Então, eles colocam o quadradinho com os 3 terminais do tiristor, é catodo, anodo e gatilho, tá, gente? Sempre nessa sequência. Aí, quando eu fecho essa chave aqui, ó, eu tento fazer eu fechar aqui, que eu linkei, vou fechar esse botão aqui, eu vou fechar o botão aqui, ó. Só que eu não pus para simular. Tem que pôr para simular. Aí, o que, que acontece? O tiristor dispara, olha o caminho aqui, ó. A corrente vem da fonte, que é uma fonte ajustada para 9 volts. Eu tirei a bateria e pus uma fonte. Aí vai passar uma corrente aqui, ó, pelo medidor de corrente, né, retorna, passa pela lâmpada e tal, certo? Então, veja bem, vem aqui, entra pelo anodo dele, que é o meio anodo, e sai pelo catodo, que está aqui, ó, passa pelo cabo aqui e vai circular. Se eu quiser cortar, pronto, cortei. Eu coloquei um motorzinho aqui, já que o simulador tem essa coisa, para que não usar, né? Aqui, ó, tem esse motor com engrenagens aqui. Depois eu brinco mais com vocês aí, beleza? Explico isso. Tem um outro circuito mais elaborado aqui, que se a gente tivesse um tempo, seria interessante mostrar para vocês. É esse aqui. Uma revisão de circuito elétrico, que eu acho interessante. Esse circuito aqui, ó, que tem um indutor aqui, ó, esse indutor inverte a polaridade do capacitor para ele poder cortar o tiristor. Mas o funcionamento é parecido, cara. Quando você aciona aqui, a lâmpada acende. Só que você faz isso, você aciona aqui e depois vai acionar o outro, ele não funciona. Apesar que esse aqui está funcionando, o simulador sempre faz umas bobeiras para a gente. Eu já devia ter carregado esse indutor aqui. Eu fiz essa experiência antes e não desliguei o simulador. Mas esse aqui depois eu explico para vocês, tá? Eu vou fechar isso aqui. Bem, gente, é isso aí hoje. Como eu disse, é uma aula extra, aproveitando que hoje seria o nosso dia do funcionário, mas a escola mudou. E, e aí eu preparei esses assuntos fora do nosso esquema, tá?